Nosso vídeo de hoje vai ser sobre máquina de ultrassom para limpeza de aerógrafos e sobre máquina em geral. Eu vou tentar fazer esse vídeo mais, não muito técnico, mas infelizmente não tem muito jeito. Eu já disse aí no começo dos meus vídeos que eu acho que para a gente usar bem o equipamento, a gente tem que entender como ele funciona e os princípios de funcionamento. Então, infelizmente eu vou ter que me alongar bastante nessa parte técnica aí, mas vamos tentar fazer isso de uma maneira menos dolorosa possível. Então, para a gente começar a entender uma máquina de ultrassom, a gente precisa entender o que faz ela funcionar. E o princípio de funcionamento dela é um efeito que acontece nos líquidos que chama-se cavitação. Então, vamos entender primeiro o que é a cavitação. Bom, então vamos começar falando sobre a água. A água, como a gente sabe, ela ferve a 100 graus. Isso quer dizer que ela passa do estado líquido para o estado gasoso quando ela atinge 100 graus. Mas isso é no nível do mar. Se você, por exemplo, for ferver água no alto do Everest, ela lá vai ferver a 70 graus e não a 100. E o que mudou? Mudou a pressão atmosférica. Num local muito alto, a pressão atmosférica é menor e isso muda a temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que acontece quando a gente tem mudanças bruscas de pressão na água? Eu tenho esse desenho aqui, vamos ver se eu consigo explicar isso de uma maneira que fique bem claro. Esse desenho não é meu, esse desenho eu peguei da internet, mas espero aí que ele fique bem explicativo. Então vamos lá. Quando no meio do líquido, na água, por exemplo, há uma baixa de pressão muito grande, ou seja, uma alteração muito grande de pressão, ela cai muito rapidamente, o que acontece? Lá dentro do líquido começam a se formar umas bolhas de vapor d'água. Por quê? Porque caiu muito a pressão, a água, vamos dizer que estava lá numa temperatura de 50 graus, a pressão caiu tanto que ela ferveu nos 50 graus. Como lá no Everest ela ferve nos 70 graus, ela pode ter fervido nos 50 até uma temperatura até mais baixa do que isso. Só que isso acontece lá em pequenos pontos na água, então dentro do líquido começa a se formar bolinhas de vapor d'água. Bom, o que acontece? Essa bolhazinha, ela se desloca, né, pelo líquido e quando ela sai dessa área de baixa pressão, ela sofre a pressão externa aqui do líquido e ela começa a voltar ao estado líquido. Só que essa pressão externa aqui, ela não se dá exatamente igual em todos os pontos. Então, o que acontece? Essa bolha, na verdade, ela começa a colapsar, ou seja, ela começa a virar estado líquido por um ponto qualquer aqui da esfera. E aí, o processo vai acontecendo dessa forma, né? O vapor d'água que está aqui vai se transformando em líquido novamente e essa bolha vai colapsando aqui para dentro, como se fosse uma implosão. Eu já vi vários lugares aí falando que a máquina de ultrassom ela forma bolhas de vácuo. Não são bolhas de vácuo. Na verdade, são bolhas de vapor que colapsam dessa forma. Então, o que vai acontecer? Ela, num ponto aqui de menos resistência da esfera, ocorre esse colapso. Isso aqui ocorre muito rapidamente. Ela continua colapsando até que chega num ponto em que ela forma um jato. Essa vapor d'água transformado novamente em líquido, colapsando para a parte interna da bolha, ela forma um jato. Esse jato, se estiver próximo aqui a uma superfície, ele atinge a superfície. Então, esse é o efeito da cavitação. Isso aqui, claro que ocorre numa grandeza muito pequena. Isso aqui não é nem visível a olho nu. Mas o efeito desse jato d'água aqui é bastante forte, ele é bem intenso e ele causa problemas sérios de corrosão. Isso acontece na parte interna de bombas, isso acontece em hélices de barco.
São alguns casos em que a cavitação provoca um efeito bastante danoso nas peças. Que é, Olívia? Esse é meu segundo gato, não é o Bombinha, é o Olívia. Bom, então vamos lá. Este aqui é o efeito chamado cavitação. Bom, como é que uma máquina de ultrassom funciona? Uma máquina de ultrassom, essa máquina aqui, por exemplo, ela aqui embaixo, no fundo dela aqui, ela tem um equipamento que chama-se transdutor. O que é um transdutor? Transdutor é uma peça, só um instantinho. Então aqui na máquina de ultrassom, no fundo aqui, abaixo da cuba, aqui nós temos a cuba, né? E aqui abaixo, aqui onde está esse rebaixo aqui, nós temos uma peça aqui que se chama transdutor. O que é um transdutor? Transdutor é alguma coisa que transforma um tipo de energia em outro. Por exemplo, uma caixa de som. Uma caixa de som, ela transforma pulsos elétricos em ondas sonoras. O transdutor faz mais ou menos a mesma coisa. Ele transforma a energia elétrica que alimenta o equipamento em ondas sonoras. Só que aqui são ondas de ultrassom, ou seja, ondas de frequência muito altas. O ouvido humano não capta essas ondas aqui. As máquinas de ultrassom normalmente elas trabalham entre 20 kHz e 170 kHz. Vou explicar isso já já. Então, você tem aqui embaixo, colado nessa cuba, esse transdutor. Ele é alimentado por um outro equipamento que se chama gerador, que gera a corrente necessária para que ele funcione. E ele, então, emite ondas de som, no caso, ultrassom, que se dissipam aqui na água. E o que acontece quando essas ondas passam na água? Elas criam áreas de baixa pressão e áreas de alta pressão. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, quando essas ondas passam lá dentro da água, a baixa pressão causada por elas forma pequenas bolhas de vapor d'água e essas ondas passam, aí entram em áreas de alta pressão. Essas ondas de alta pressão fazem essas bolhas colapsarem, provocando cavitação. Então, o que o transdutor faz? Ele induz a cavitação dentro da máquina de ultrassom. E é essa cavitação que faz a limpeza dos objetos que estão dentro da máquina. Então, quais são as características das máquinas de ultrassom que você tem que examinar? Primeiro é a potência do gerador, que vai fazer o transdutor funcionar. O ideal aqui é que a potência dele esteja em relação ao volume de água que a máquina é capaz de suportar. Essa relação entre potência em watts e volume de água deve estar entre 20 a 27 watts por litro d'água. Essa máquina aqui, por exemplo, ela tem 32 watts e só tem 600 ml, então ela está com bastante folga. Mas isso, em geral, é o que acontece nessas maquininhas pequenas, coisas de hobby, coisas de dentro de casa, limpar pequenas coisas. Em máquinas maiores, em máquinas industriais, aí essa relação ela é mais estreita, porque tem um custo de fabricação, então eles ajeitam isso para que essa relação fique mantida. Além disso, a cavitação ela corre melhor numa determinada temperatura. Isso também é função do líquido que você tiver aqui dentro. Em geral, essa temperatura aí é por volta de 50 graus. Em máquinas profissionais, que não é o caso dessa aqui, ela tem um aquecimento. Então, a primeira fase ela aquece a água até essa temperatura, que fica por volta de 50 a 60 graus. Depois ela começa o processo de cavitação. Nessas maquininhas pequenas isso não acontece. Você pode, se quiser, colocar água aqui um pouquinho quente
para melhorar o efeito da cavitação. Mas nessas máquinas, para falar a verdade, não vai fazer grande diferença. Mas é uma coisa a ser pensada. Outro ponto que é importante saber é que quando você coloca o líquido aqui, em geral ele tem alguns gases dissolvidos, e esses gases dissolvidos, principalmente oxigênio, eles atrapalham o efeito de cavitação. Então o ideal é você, antes de colocar as peças para limpeza, deixar a máquina funcionando aí uns 5 minutos, sem nada dentro, só com o líquido, para ele expulsar primeiro esses gases que estão aqui dentro. Não sei se isso faz muita diferença nessas máquinas pequenas como essa aqui, que são máquinas bastante simplificadas, mas é um outro ponto a considerar. Talvez melhore o desempenho da sua máquina se você deixá-la funcionar durante uns 5 minutos aí para expulsar os gases, principalmente o oxigênio que tiver dissolvido na água. A pergunta é: posso usar solvente aqui dentro? Isso aí não é uma boa ideia. Primeiro, isso aqui é um equipamento eletrônico. Botar qualquer coisa inflamável aqui dentro da cuba é um problema, principalmente porque essas máquinas pequenas, elas não têm um dreno. Você tem que tombar ela aqui, eu estou encostando aqui na minha luminária, mas você vai ter que tombar ela para esvaziar. Então não é uma boa ideia você deixar solvente escorrendo por aqui. Essa aqui é uma máquina até de boa qualidade, ela é bem vedada, mas tem umas maquininhas aí que essa vedação aqui é ruim. Então, se você quiser usar mesmo solvente, qual é a minha sugestão? Você colocar aqui dentro um copinho de vidro, de preferência com a parede mais fina possível, e dentro colocar o solvente e colocar ele dentro da água. Vai funcionar perfeitamente. Você vai ter as suas peças ali com solvente para ele ajudar a dissolver a tinta que eventualmente estiver mais resistente, e você não vai ter o solvente em contato com o equipamento. Quando você desligar, você tira o seu potinho com solvente e depois esvazia a água, e isso não vai te dar risco. O que a gente pode usar aqui mais ou menos sem risco? A água, claro. Álcool etílico, aquele álcool 46, que é um álcool não inflamável, você também pode usar aqui dentro. Ele pode ajudar a dissolver, principalmente tintas acrílicas, ele pode ajudar nessa limpeza. Antes de ligar a máquina, faltou dizer uma coisa que é importante. Então, por exemplo, se você tiver o seu aerógrafo com um problema de solda, mesmo que ele não seja visível, ou com uma rachadura mínima em algum ponto do bico, essa cavitação vai se concentrar nesses pontos de rachadura. Você vai ver que quando eu colocar o papel alumínio lá nos pontos onde tem uma pequena dobra, o efeito da cavitação ele é muito acentuado. Então você corre o risco de, colocando uma peça que tem um pequeno defeito, esse defeito ser atacado pela cavitação, e aí você pode perder, por exemplo, o bico do aerógrafo, porque ele vai abrir, ou você pode, por exemplo, ter a solda do seu aerógrafo quebrada, se ela já tiver uma falha na solda. Não é uma coisa comum de acontecer, mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Ou seja, é possível que a máquina de ultrassom danifique o seu aerógrafo se ele já tiver um problema anterior. É um risco, porque você provavelmente não vai saber que existe esse problema e pode ter a surpresa desagradável de, ao tirar o aerógrafo da máquina, você encontrar lá o seu bico aberto, com a rachadura bastante visível, ou mesmo uma solda quebrada por conta disso. Além disso, você nunca deve deixar o aerógrafo ou qualquer coisa metálica sem essa cesta aqui encostado nesse fundo. Por quê? Porque essa máquina vibra, e essa vibração ela pode causar um efeito no seu aerógrafo que se chama ressonância. Eu não vou entrar num detalhe aqui, mas a ressonância ela tem um efeito bastante destrutivo, ela também pode causar danos no seu aerógrafo. Então o ideal é não deixar ele encostado aqui. Ou você coloca ele numa cesta plástica como essa aqui, ou você coloca com algum suporte, alguma coisa que não deixe ele ficar encostado aqui, para que essa vibração dessa cuba aqui não atinja o seu equipamento.
Uma coisa que pode ser usada, por exemplo, para peças pequenas, é isso aqui. Isso aqui é para você botar folhas de chá. Eu acho que você encontra em lojas que vendem produtos de casa. E você então abre isso aqui, coloca suas pecinhas aqui dentro, ainda ficam protegidas, não vão se perder aqui dentro da cuba. Travou, e você bota isso aqui dentro a água vai passar aqui e vai limpar a sua peça, e depois é só puxar ela aqui, elas vão estar separadinhas aqui. Além de não transmitir nenhuma vibração da cuba, ainda evita que você perca essas peças. Se achar uma coisinha dessa, é interessante principalmente para as pecinhas pequenas que você coloque aqui. O aerógrafo, o corpo do aerógrafo todo pode ser colocado aqui, não tem nenhum problema. Bota só o que tiver necessário, claro, mas ele vai limpar, você vai ver, o seu aerógrafo vai sair daqui brilhando. Todas aquelas sujeirinhas que ficam incrustadas ali naqueles meandros. Deixa eu pegar um aerógrafo aqui rapidamente para a gente ver. Todas aquelas sujeirinhas que ficam aqui no cantinho, que ficam nesses cantinhos aqui, isso aqui vai sair. E aproveitando que eu estou falando nisso, acabei esquecendo de falar uma coisa bastante importante. Essa máquina de ultrassom aqui, ela funciona na faixa de 42 kHz. Eu falei lá no começo que as máquinas de ultrassom, elas funcionam entre 20 e 170 kHz. E qual é a diferença? Quanto mais baixo é a máquina, esses kHz, mais intensa vai ser a cavitação que ele vai formar. Então, abaixo de 40 kHz, você já está correndo o risco de que a máquina danifique peça. Então, não use nenhuma máquina de ultrassom que funcione com frequências menores que 40 kHz. Essa aqui tem 42, acima de 40 já é uma faixa segura. E aí, só como curiosidade, o que acontece? Quanto mais alta é essa frequência, menores são essas bolhas aqui. Acabei molhando aqui o desenho, mas vamos lá. Essas bolhas aqui são menores, então, sendo menores, duas coisas acontecem. Primeiro, ela sendo menorzinha, ela tem mais facilidade de penetrar nas cavidades, portanto ela vai fazer uma limpeza melhor. Por outro lado, como ela é menor, essa força dessa implosão aqui vai ser menor, então ela vai ter menos capacidade de limpeza. Mas como você tem uma quantidade de bolhas maior, você vai ter uma limpeza mais bem distribuída, ou seja, aí não estou falando mais de máquinas dessas máquinas que a gente vai usar, estou falando de máquinas industriais. E tem máquinas até que você pode controlar essa frequência do equipamento, dependendo do que você vai fazer. Se você quer limpar uma coisa muito delicada, você vai então para frequências mais altas. Se você precisa de uma limpeza mais agressiva, você vai para frequências mais baixas. E vou acrescentar aqui uma coisa: não coloque nada que tenha superfície porosa nessas máquinas. Por exemplo, joias que tenham pedras porosas, isso pode destruir a peça, porque é o que eu falei, né? Essa cavitação aqui, ela age muito intensamente em pequenas fissuras. Então, antes de botar qualquer coisa na máquina de ultrassom, é bom fazer uma pesquisa primeiro para saber se esse material pode entrar numa máquina de ultrassom, porque você corre o risco de danificar seriamente uma coisa de muito valor. Isso é bom ter em mente aí para quem pode ter ideia de limpar alguma joia antiga, alguma coisa com máquina de ultrassom, que também é usada para isso, mas que tem que ser adequada para o material que você está usando. E alguns materiais você não pode usar. E entre esses materiais está o alumínio. Então é preciso ter muito cuidado, porque tem muitos aerógrafos aí que tem o cabo, essa parte aqui de trás, de alumínio. Se não me engano, o GAT, esse cabo aqui é de alumínio. Essa parte aqui não pode entrar na máquina de ultrassom. Vocês vão ver aí na frente agora. Eu vou fazer o teste com uma folha de alumínio dentro da máquina, vocês vão ver o que vai acontecer.
Claro que não vai ser a mesma coisa que vai acontecer, mas você vai certamente danificar o cabo do aerógrafo. Então, nenhuma peça de alumínio deve ser colocada dentro da máquina de ultrassom, porque você vai criar corrosão nela. Não vai ser um dano grande, mas vai ser um dano visível. Você vai ver isso agora em seguida. Bom, ficou um pouco tumultuado e molhado, mas eu acho que deu para entender tudo, espero que tenha dado. E se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários, fazer as perguntas, eu sempre procuro responder todas as perguntas que são feitas. Vamos passar então a ver o funcionamento da máquina em si. Eu vou usar agora então essas folhas de papel alumínio aqui para mostrar o funcionamento da máquina. E vai ser bom também para a gente ver por que não se deve usar alumínio dentro do equipamento. Então eu vou botar aqui papel alumínio aqui dentro e vou ligar a máquina aqui. Vamos ver se a gente consegue observar bem o funcionamento, como é que ela afeta o papel alumínio. Vou dar uma paradinha aqui, vocês já viram que aparece vários pontinhos aqui, né? Papel. Isso são aquelas bolinhas estourando junto do papel alumínio. Em alguns pontos você já vê alguns afundados maiores. Eu vou ligar a máquina para a gente ver o que acontece em seguida. Tirar o papel aqui para a gente olhar melhor e espero que dê para ver aí na câmera. Você vê que parece uma superfície lunar, né? Quer dizer, onde as bolinhas estão estourando, você vai vendo essas protuberâncias aqui. Dá para a gente ver bem como é que está agindo a máquina. E aqui em alguns pontos ela já está inclusive perfurando o papel alumínio. Isso aqui acontece onde tem pequenas manchas aqui, pequenos vincos aqui no papel, onde há a concentração desse efeito da máquina. É por isso que pequenas rachaduras são perigosas. Materiais com pequenas rachaduras não se deve colocar dentro da máquina, porque vai haver uma concentração do efeito de cavitação nesses pontos. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Eu deixei a máquina ligada para 2 minutos. Ela rodou aí uns 30 segundos. Olha só o estado que já está ficando o papel, para a gente ver como é violento o efeito da cavitação. E aonde ele vai abrindo o buraco, ele vai aumentando rapidamente, porque você vai ficando com pequenas trincas aqui, e isso concentra o efeito da cavitação, e ele vai ficando cada vez mais intenso. Por isso que é muito perigoso colocar materiais macios, como o alumínio, ou materiais porosos dentro da máquina. É isso que pode acontecer. Agora eu vou pegar aqui uma outra folha de alumínio, e a gente vê que ela tem um vinco aqui.
Eu vou colocá-la aqui para a gente ver o que acontece nesse vinco. Parar aqui. Esse vinco é como se fosse uma pequena rachadura, né? Olha o que aconteceu aqui. Tá vendo que a cavitação ela está se concentrando aqui, ó, nessa parte onde tinha o vinco e está separando uma folha. Está separando os dois pedaços. Se eu continuar com ela aqui, ela vai separar completamente. Vamos ver como é que está isso aqui agora. Tá vendo que, olha, praticamente já cortou a folha e seguiu exatamente o caminho da dobra. Esse é o grande risco da máquina de ultrassom se você colocar uma peça que tenha uma pequena rachadura. A cavitação vai se concentrar nesse ponto e aí o problema vai ser grande. Dá para ver aqui ainda que a máquina está agindo nas outras partes da folha, né? Você vê aqui aquelas pequenas crateras aqui onde estão acontecendo as explosões, mas a concentração da cavitação se dá exatamente nesse vinco aqui. Esse é o grande problema da máquina de ultrassom, causar algum problema grave em uma peça que você estiver usando. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Isso não é brincadeira, não.